Eu morava no Bacaxiriú. E ali aquilo era puro campo. E havia uma escola primária pública que eu frequentava. Naquela época, o que se tinha era a mente lúdica e aventureira. Não se preocupava com nenhuma cultura, ocupação, profissão ou dedicação. Também, à tarde, ajudava meu pai na empresa industrial que tínhamos. Aí, então, quando eu fiquei mais taludo, digamos, e comecei a me preocupar com o que há de vir, como se diz, aí, então, entendi que as ciências exatas não me atraíam. Quando havia terminado o exame de admissão, quando você terminava o ginásio, ensino fundamental, você fazia uma admissão para o curso médio. Eu gosto muito de ler, isso eu faço até hoje. E então, nessa situação ali, um lampejo foi surgindo, depois aumentando, fiz o curso inclusive de contabilidade também aqui na faculdade, que tinha na época a Escola Técnica de Comércio, a Federal aqui, certo? Mas aí eu vi que aquilo tinha um pouco de cálculo, estatística e aquelas equações todas, ou pelo menos a situação de entender toda aquela parafernália na época da legislação fazendária, que tanto estadual quanto municipal era difícil, aquilo não foi assim o que eu exatamente pretendia. Primeiro, eu trabalhei como atendente de um escritório da advocacia ali na Princesa Isabel, da família Lúcia. Então, fui tendo contato com advogados e partes que ali vinham. No caso, eu atendi essas partes, primeiro para saber o assunto, para direcioná-los lá dentro. E aí, fui me interessando por essa atividade, mas queria mais além. Então, aí fizemos o vestibular e houve um curso assim que me agradou. Na época, era totalmente diferente que hoje, porque ele era presencial. Havia uma folha de chamada assinada por quem vinha, havia um bedel que não deixava ninguém entrar se não tivesse perfeitamente com o terno, e quem faltasse tinha que justificar depois. Depois surgiu o quê? Ministério Público. Havia um promotor, já falecido há muitos anos, Eduilton Bassetti. Eu fiz então um estágio no Ministério Público. Aí ele me cedia, ou me confiava inquéritos que eu podia levar para casa. E ali eu redigia uma denúncia para o Poder Judiciário, né? Como se fosse do promotor. Ele ia e concordava ou não. Mas também não era o que me interessava, cara. Eu estava chegando lá e eu preferia entrar na magistratura. Em 74 é que nós conseguimos fazer o segundo percurso. Aí sim, aí estamos tranquilos. E a estabilidade daí. A primeira comarca, não há escolha, é mandado. Você podia escolher entre, não me lembro qual, mas escolhi uma comarca mais próxima de Curitiba, porque meus pais moravam em Curitiba ainda, e eu queria ter a oportunidade de vir com eles. Foi uma comarca, assim, inicial, pequena, hoje é de reserva, perto de Ipiranga, no chamado Planalto, né, nos Campos Gerais. Adquiri as esporas de jurisprudência inicial. A comarca era tão, assim, retirada e difícil de chegar, que quando ameaçava a chuva, chamada chuva de São João, o pessoal já conhecia que eram meses que choviam, a estrada não era asfaltada. Tinha que sair antes, ou deixar o carro lá no Embaú, para depois pegar o pavimento e vir a Curitiba. Situações assim. Eram uns 30 quilômetros de estrada de barro até a reserva. E, por isso, o promotor não chegava nas audiências. Eu fazia a parte do promotor e a parte quase do advogado também, porque não podia parar tudo, porque o promotor não vinha. Eu nem cheguei a conhecer o promotor. Ele ficava em outra cidade. Havia um furo na parede, um orifício na parede da construção de madeira bem antiga, e eu perguntei ao escrivão, quando o sol bate ali, o que é aquele círculo ali? Isso aqui foi um tio de um salteador que tinha na região aqui, era muito conhecido, morava na Serra da Prata, e então deu-se uma briga, aquele tiro, está lá o tiro até hoje. Imagina como é que era. Lá eles me deram um conselho, quando você andasse pela rua principal, e não tinha iluminação pública, você não deve segurar a lanterna ou qualquer coisa na frente. Você tem que segurar do lado. E se alguém atirar, atira na luz. Imagina. Ali eu fiz as eleições municipais e tive ameaças de um cidadão lá que se achava... Ele não era candidato nem nada, mas achou que os registros para candidato não podiam ser assim. Aí ele fez uma ameaça, aquela coisa e tal, mas não aconteceu nada. Fomos até Francisco Beltrão. Francisco Beltrão era aquela velha rixa com Pato Branco. Certo dia, Pato Branco na entrada, e tem um Pato Branco naquele trevo ali para entrar em Pato Branco. De Louça, colocou uma placa dizendo Pato Branco, a capital do Sudoeste. E eu estava em Beltrão, 70 quilômetros adiante. Aí Beltrão ficou atrás e disse Francisco Beltrão, a capital da amizade. Viu? Então empatou. Essas situações a gente viu ali. E aí depois eu fui para Maringá, aí já era melhor.
Maringá tinha recém-inaugurado o novo fórum, não sei se conheceu o antigo. Era numa rua Tupi, é principal de Maringá. Então, na casa aqui era o Fórum Civil, na outra casa lá atrás era o Fórum Criminal. Aí, quando inauguraram esse, centralizou tudo na praça onde hoje é a prefeitura. Então, ficou mais fácil para mim. E então, ali eu fiquei bastante tempo, já tinha, assim, condições de pedir remoção. Depois aí criaram aqui em Curitiba, quando não havia o Tribunal da Alçada, a figura do juiz substituto em segundo grau. Já era da 8ª Vara Civil. Já tinha passado de substituto aqui para a titular da Vara Civil. Esses mais antigos titulares das varas cíveis foram escolhidos, os mais antigos, eram 8 ou 10 assim, como juiz de substituto em segundo grau, porque não tinha tribunal de alçada. Então a gente atendia lá e tinha que, era uma sala que nós tínhamos, com cinco escrivanias de um lado, 5 escrivanias do outro, e um corredor no meio para a servente passar, e a gente atendia ao mesmo tempo lá, quando era chamada, e tinha que atender também a pauta do lá normal, né? Aí depois é que criaram a alçada. Daí, com a criação do Tribunal de Alçada, esses substitutos mais antigos de segundo grau, que eram os mais antigos de Curitiba, em antiguidade, claro, foram os primeiros, os juízes, então, no Tribunal de Alçada. Aí eram juízes de alçada, a titulação oficial. E depois, com a extinção do Tribunal de Alçada e a subsequente, a decorrente criação de mais câmaras no Tribunal de Justiça, houve uma posse coletiva nossa no Teatro Guaíra, que eu tenho documentos aqui, e então, de lá, começou a etapa final de quase 10 anos, uns 8 anos do tribunal, até passando por diversas câmaras, a 8ª Civil, a 14ª Civil. Ficamos bastante tempo em cada uma delas. Depois, quando eu estava na 8ª Câmara Civil, que eu gostei muito porque tratava-se de matéria relativa à responsabilidade civil, em todos os setores, inclusive de ordem médica. Aí, então, cheguei a ingressar no tribunal, a fazer parte do órgão especial, tivemos diversas sessões, onde se julgavam os processos administrativos do tribunal, e ali, então, foi o nosso final de carreira, com uma aposentadoria ex officio, em face de que não peguei voluntariamente por implemento de idade. Bem, na época era tudo manual, não havia esse suporte eletrônico e tudo mais. Os despachos eram manuais, havia, quando muito, uma máquina de escrever, e não havia nada assim de comunicações. Havia época em que eu tinha que vir, quando eu estava na comarca de reserva, até Ponta Grossa, e isso ia depender do clima e do estado da estrada. Porque lá só que tinha uma agência do Banco do então Estado do Paraná, que depois acabou, onde eu trazia numa malinha e nunca fui assaltado, botava de noitezinho, o dinheiro para pagar o oficial de justiça e o escrivão do crime. E na época, quando eu estava ainda em Paranavaí, não se era pago pelo tribunal aqui. Já ouviram falar do coletor estadual, da exatoria? Era o coletor estadual da renda local. Ele que nos pagava. Não era um departamento financeiro como funciona hoje. E às vezes não tinha dinheiro. Diz, olha, hoje não tem, não. Então vem amanhã. Fazer o quê? Tudo isso a gente passou, né? E eu me dirijo especialmente aos colegas atuais, no sentido de que, em atividade, os que estão em ingressão, que devem estar cientes, e os que estão ingressando devem saber, que é uma atividade que, apesar de todo o substrato, a infraestrutura hoje de comunicação que tem, que na época era totalmente inexistente, numa das comarcas nem televisão não tínhamos em reserva, fui avisado de uma morte de um parente próximo por rádio amador, que tinha um rádio amador ali. E então, esses que se dedicam a essas funções, eles têm conseguido, e isso eu vejo com satisfação e com alegria, que têm conseguido, com esses melhores meios de comunicação e tudo, mas dado ainda o que sempre é essencial e que esses meios não retiraram: o denodo, o estudo
e a dedicação às suas funções, que não é uma função com um horário determinado de trabalho e um número fixo de horas de trabalho por semana. Fins de semana, dependendo da situação, com prejuízos até de relações familiares e sociais. Isso tudo acontecia e deve estar acontecendo agora, porque pelos conhecimentos ou pelas notícias que temos, os colegas têm sentido, mas têm bravamente resistido e atendido a essas situações. E mantenho a imparcialidade, o denodo, o amor aos estudos e um pouco de solidariedade ao direito, porque o direito puro e simples é frio. Às vezes o juiz tem que pesar com o coração também, desde que possa fundamentar a sua sentença. E então isso é uma receita que deve ser sabida, mas que nunca é demais ser repetida, que deve acompanhar todos os colegas atuais e os que pretendem ingressar.